Gostaria de aproveitar esse cântico que nós cantamos e melhorar um pensamento que eu já trouxe recentemente. Diante dessa mesa, eu gostaria de aprofundar um pouquinho essa ideia com os irmãos. Esse cântico que nós cantamos, Ó Rei das Nações, ele faz parte do menor capítulo de Apocalipse. Na hora que eles dividiram o livro, eles colocaram apenas 8 versículos nesse capítulo 15 de Apocalipse, onde o João está descrevendo essa cena impressionante de, no meio de tanta tribulação e a manifestação do juízo de Deus nessa terra, ele vê um grupo de pessoas adorando ao Senhor, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Para os justificados em Jesus Cristo, esse é um assunto de louvor, mas para esse mundo condenado, será um tempo de muita perplexidade. Ó Rei das Nações, Jesus Cristo tomará seu lugar entre as nações e Jesus Cristo será o Rei das Nações. E hoje, então, nós fazemos esse memorial do Senhor, fazendo essa proclamação. É muito importante para a nossa fé estarmos com os nossos olhos olhando para aquilo que em breve há de acontecer. Nosso movimento é olhar para trás e vermos a obra da cruz, mas também olharmos para frente e vermos a coroa do Senhor. Tantas vezes já falamos disso, né? Salmo 22, 23 e 24. Salmo 22 é Deus meu, por que me desamparaste? É a cruz de Cristo. No Salmo 24 é entrai pelas vossas portas, né? O Rei da Glória está entrando. E nós temos o Salmo 23, tão conhecido por nós, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então olhamos para trás, temos a cruz, olhamos para frente, temos a coroa, e olhamos para o nosso presente, nós temos o cajado. O nosso Senhor Deus, por meio do seu Filho, no passado já fez provisão de uma salvação para nós. Olhando para frente, ele fala que nós seremos salvos por meio dessa obra que já foi feita. E no presente, e isso nos é muito desafiador, nós precisamos então permitir que Jesus Cristo seja o nosso pastor. Nós não devemos mais andar como ovelhas desgarradas, vivendo uma vida como se nós não tivéssemos um pastor que cuida de nós. E qual que é o desafio que nós temos? Eu gostaria de falar isso rapidamente. Em Gênesis capítulo 5, vamos ler o final aqui do capítulo 4. Eu acho que até por questão de tempo nós vamos ficar só nele. Nós não precisamos ler as duas genealogias. Mas aqui no capítulo 4, no versículo 16, vai começar a dizer da genealogia de Caim. Enquanto que no capítulo 5 vai falar da genealogia de Sete. O sétimo homem, segundo Adão, via a genealogia de Caim, é Lameque. O sétimo homem, segundo a genealogia de Adão, segundo Sete, é Enoque. E aqui no capítulo 4, versículo 19, fala: Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. E rapidamente em 1 Coríntios 1, versículo 31. Versículo 30 primeiro fala: vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vós sois dele.
vós sois dele. Essa mesa, ela não fala apenas da nossa justificação. Ela fala de um convite de Deus tomar a posse novamente daquilo que lhe era propriedade antes da queda, a própria raça humana. Então, Pedro vai dizer e dar esse testemunho que nós agora somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Deus. Deus nos comprou por meio do sangue de seu Filho. No capítulo 4 aqui de Gênesis, e vimos esse exercício há pouco tempo, talvez nós poderíamos falar das três grandes dimensões que são a grande ameaça que o mundo nos oferece na nossa experiência existencial. Nas coisas que desafiam as conclusões e as nossas vontades. Porque eu e você, o que eu sou é um conjunto de conclusões que me levam a executar algumas vontades. Eu sou isso. Eu concluo ao observar as coisas, e essas conclusões, ao observar a vida, ao observar os efeitos, as noções de alegria, contentamento e satisfação, me fazem executar vontades que meu coração, então, se curva. E eu e você somos isso. Somos um conjunto de conclusões que nos levam a executar vontades. Aqui, Gênesis 4 vai falar, olha, a linhagem de Caim, essa figura do homem caído, ela precisa tomar cuidado com o que ela gera. Os filhos que Lameque pode gerar. Então, falei isso há pouco tempo, eu pulei a questão do gado, né? Mas nós temos esses três desafios que estão muito relacionados à nossa experiência com o mundo. O mundo que nós acabamos de cantar, que o Senhor vai manifestar sua justiça. O mundo que no meio de Apocalipse 13, um capítulo super difícil de lermos, com respeito a provações, tribulações, perseverança dos santos, com respeito a domínios, governos, bestas, principados, número da besta, adoração aos homens, um capítulo que vai falar sobre o monopólio financeiro, o sistema financeiro controlado pelo anticristo. Chegamos no capítulo 14 e nós temos os 144 mil selados ali. E aí quando nós chegamos no capítulo 15, João tem essa visão daqueles que estão proclamando a vitória de Jesus Cristo. Mas quando nós chegamos e olhamos esse conjunto de coisas que o mundo nos oferece, nosso coração precisa tomar cuidado com esses três aspectos, que é fruto do homem caído, fruto de Caim. Começarmos a lidar com os interesses e o trabalho nessa terra. Talvez seja a figura aqui do cultivar o gado. Né? Ninguém vai achar que criar gado é uma coisa fácil. Né? Criar gado não pode ser fácil. Né? Criar bicho, cuidar de bicho, vacinar bicho, dar comida para bicho, trocar a água do bicho. Né, se for gado para leite, né, tinha um irmão que reunia com a gente que era veterinário, que a família dele estava abrindo uma fazenda leiteira. Ele falou, eu jamais faria isso, porque quem cultiva, não é cultiva, né? Quem cria gado é escravo do gado. Não tem jeito de falar, vaca, não tira leite às 5 da manhã não. Né? Ele todo dia tem que levantar às 4 da manhã para 5 horas da manhã tirar leite do gado. Ele tem que cuidar do gado, da saúde. Quando nasce o novilho, ele tem que ter todo aquele processo de vacinação, de tudo aquilo que nós sabemos. Criar gado é um trabalho. E nós todos somos envolvidos com o trabalho nessa vida. Todos nós, nesse mundo, precisamos trabalhar, de muitas formas. O perigo é o nosso coração se engajar de tal maneira com o trabalho, com aquilo que nos dá o ganha-pão, aquilo que nos dá o mantimento, mas isso nos leva a ter um coração completamente envolvido com essas coisas. Então as minhas conclusões de vida é que eu tenho que fazer essas coisas, porque a minha vontade é prosperar, a minha vontade é enriquecer, a minha vontade é sustentar a minha família. Em princípio, nada disso é ilícito em si, mas é muito fácil o nosso coração ser levado por isso. Aí nós temos o segundo, que são as músicas, né? São os instrumentos de música, louvor, flautas, né? Cânticos, que nos fala sobre o entretenimento. Porque esse mundo também nos oferece entretenimento. Quando você não tem que trabalhar, o que você faz com o seu tempo livre? Então nós podemos buscar festas.
nós podemos buscar descontração, nós podemos buscar entretenimento e alívio para o coração e para a alma. Cuidado, essas coisas também têm poder para nos definir. Quando nós começamos a quase estarmos viciados no entretenimento, dependentes de poucos momentos de alegria. É por isso que a gente estava falando brincando, mas nós temos que tomar cuidado que o futebol é um ópio. O futebol é um ópio da sociedade e ele pode se tornar alguma coisa muito nociva para o nosso coração enquanto cristãos. Nós podemos, de uma forma desproporcional, chorarmos, nos alegrarmos, darmos o nosso tempo e a nossa vida para um entretenimento dessa terra. Então tome cuidado. Tem gente que pode estar muito triste hoje por causa do que aconteceu ontem. Isso, para nós, é uma vergonha. Para nós, como cristãos, temos um dia mais feliz ou mais triste por causa dos resultados de um jogo de esporte, de futebol, nós deveríamos, como igreja, estarmos resistindo a essas coisas. Nós precisamos, como povo santo, começar a limitar esse tipo de assunto no nosso coração. Cuidado com o entretenimento. Pode ser PlayStation, videogame, pode ser pornografia, pode ser coisas que você tenha vergonha de falar para os outros, e pode ser coisas que todo mundo aprova. Ué, mas todo mundo faz isso. Toma cuidado. Esse é um resultado dos filhos de Caim. Buscar entretenimento nas coisas desse mundo. Né? E esse tipo de risco que vem sobre nós nos leva a esse terceiro problema, que o terceiro filho produz armas de guerra. Artífices de instrumento cortante. Né? Provavelmente para oprimir e prevalecer sobre os outros. E aí isso nos fala sobre as nossas relações muito mal definidas na nossa terra. A violência que lidamos uns com os outros, a forma que a gente busca recursos e desenvolvemos armas para prevalecer contra um semelhante nosso. Tome cuidado, o mundo quer te dar prazer, quer tomar seu coração através do trabalho e quer te levar para um coração de violência. Um coração violento, ele primariamente é um coração egoísta, preocupado consigo mesmo. É o meu tempo, minha agenda, meus desejos, é isso que importa. Qualquer coisa fora disso, ele se torna um oponente ao meu coração. Essas três coisas nós podemos lembrar de 1 João 2, quando João vai dizer, irmãos, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo que há no mundo passa. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso não procede de Deus, isso procede do mundo. Então tome cuidado, porque toda a nossa tentativa de ter uma vida onde o trabalho e o dinheiro é o centro, é a busca da satisfação, né, esse desejo dos nossos olhos. Toda busca por entretenimento, onde nós definimos nossa agenda através de férias, através de casa, carro, conforto, onde nós buscamos e quase que nós tentamos comprar uma narrativa para nós mesmos que eu mereço isso, afinal de contas eu fiz por merecer, eu mereço esse descanso, eu mereço essas 2 horas por dia para fazer o que eu quero. Todo esse mecanismo é essa concupiscência dos olhos. E essa luta e essa violência, essa briga para prevalecer contra os outros, para buscar glória para si mesmo, honra para si mesmo, é a soberba da vida. Essas coisas não procedem de Deus, procedem do mundo. Então, irmãos, o que essa mesa está dizendo para nós? É que esse mundo está condenado e esse mundo já está sentenciado no juízo dos reis das nações. Qualquer esforço nosso de colocar nosso coração nessas coisas é absoluta perda de tempo. Porque quando Jesus Cristo se manifestar, e nós estamos partindo o pão aqui, dando testemunho que estamos partindo o pão até que ele venha, então nós cremos que o Senhor Jesus voltará, e quando ele voltar, tudo aquilo que procede do mundo será destruído. O problema nosso é se o nosso coração investir tempo demais nas coisas que serão abaladas e destruídas pelo Rei das Nações. Então isso vai provocar em nós choro e ranger de dente, porque nós estamos jogando fora. As coisas eternas de Deus nós jogamos fora e ficamos com aquilo que o Senhor já sentenciou, que é perda de tempo.
Então é aquela figura que falamos do dilúvio como o juízo de Deus sobre essa terra, trazendo a condenação, e nós somos como aquele, a família de Noé, onde Noé achou graça diante de Deus, figura de Cristo. E ele, por meio da arca, cruz de Cristo, preparou salvação para todos aqueles que permanecem nele. Por isso que João, em 1 João 2, ele vai dizer, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece. E no versículo 28 desse mesmo capítulo, João suplica. Talvez João tenha em mente João 15, né? Um dos discursos mais lindos que nós podemos meditar a respeito do convite do Senhor para nós. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Permanecei em mim. Permaneçam em mim. A minha salvação não é uma salvação para vocês serem salvos, né, e da condenação eterna, e agora vocês têm uma vida que não está oculta em mim, uma vida submissa a mim. Não é isso. Eu sou aquele que preparei essa arca, que se você estiver nela, eu vou te livrar de todos os males. Então, esse texto que lemos de Coríntios 1, 30, 31, Paulo está falando, irmãos, prestem atenção, nós somos dele em Cristo Jesus, pertencemos a Deus e estamos em Cristo Jesus. E Cristo Jesus se tornou, da parte de Deus, a nossa redenção. Isso aí nós não temos dificuldade de entender, né? Alguém aqui fala assim, não, eu fui salvo por mim mesmo. Eu acho que ninguém tem coragem de falar isso. Somos salvos porque estamos em Cristo. Pois é, mas Paulo fala, pois é, mas seja sábio em Cristo. A sua sabedoria é permanecer em Cristo e enxergar a vida e enxergar seu cotidiano a partir da sabedoria de Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo se tornou, da parte de Deus, nossa sabedoria. Então nós temos uma semana que se inicia amanhã e nós temos que pedir sabedoria a Deus para lidar com muitas decisões, trabalho, família, compra, venda, tantas coisas que nós precisamos ter que lidar. E nós precisamos falar, peraí, Jesus Cristo, fica aqui no cantinho, que agora eu tenho que saber, é errado. Da mesma forma que ele é a minha redenção, ele é a minha sabedoria. Então eu tenho que começar a minha semana falando, eu quero estar em Cristo Jesus, tomar qualquer decisão. Eu quero estar em Cristo. Ele é a sabedoria de Deus para mim. Eu quero enxergar coisas pela mente de Cristo, na perspectiva do Rei das Nações. Isso fará toda a diferença nas minhas conclusões. E ao mudar as minhas conclusões, isso muda as minhas vontades. Eu estar em Cristo e Ele ser a minha sabedoria, Ele ser a minha redenção, Ele ser a minha justificação. Essa mesa fala, eu não vim aqui só para te salvar, eu vim aqui para que eu seja o seu poder, para que eu seja a sua sabedoria, para que você permita que eu te apacente. E sabe o que vai acontecer com o seu coração? Eu vou te guardar desse mundo. Eu vou te guardar dos poderes malignos que operam nesse mundo. O mundo jaz no maligno, eu vou te guardar dele. Permanecei, pois, nele. 1 João 2,28. Permaneça nele, para que quando ele se manifestar, não nos afastemos envergonhados. Porque o Senhor, na hora que o Rei das Nações se manifestar, fala, mas você não quis viver permanecendo em mim. Você não quis viver escondido em mim. Você achou que a minha salvação para você era uma experiência dominical, uma experiência de cultos, de religião, de liturgia. Permaneça em mim. Então, o que eu estou tentando dizer para os irmãos e para as irmãs? Esse mundo está condenado. É uma informação que precisamos crer. Esse mundo está condenado. Jesus Cristo é o Rei das Nações, Ele se manifestará em breve e Ele tem prometido para nós, permaneça em mim, que eu tenho o poder de te salvar de toda a condenação que virá sobre esse mundo. Se você permanecer em mim, seu coração não será levado, você não será definido pelos afazeres dessa vida, pelo entretenimento dessa vida e pela soberba dessa vida. É por isso que falamos tantas vezes que a crítica do Senhor Jesus, na sua escatologia, em Mateus 24, veja bem o que aconteceu no tempo de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Os homens não estavam preocupados com o juízo. Comiam, bebiam e davam-se em casamento.
Não estavam preocupados, eles não olhavam para frente e falavam assim, presta atenção em tudo que você está vendo, vai passar. Essa mesa ganha valor, ela ganha potência espiritual, ela ganha profundidade, densidade, à medida que nós nos aproximamos dela, crendo que Jesus Cristo é o Rei das Nações, crendo que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita de Deus e em breve voltará. E quando ele voltar, muitas coisas acontecerão. E uma delas é que aqueles que permanecem nele desfrutarão da sua vida. Permanecei, pois, nele. Sem mim nada podeis fazer, né? João 15. Permaneça nele. O convite do Senhor aqui não é para a gente lembrar dele agora, de 10 às 11, para continuar nossa semana fazendo e vivendo do jeito que a gente quer, desfrutando do trabalho, dos prazeres, da soberba desse mundo. Nós estamos jogando fora a grande salvação que o Senhor está nos oferecendo. Creia nisso, pense a respeito disso. Permita que o Senhor fale ao seu coração. Quando nós partimos esse pão, quando nós bebemos desse cálice, nosso coração precisa ganhar do Senhor mais engajamento e comprometimento em entender que a salvação dele nos ofereceu não só justificação, mas também nos ofereceu redenção, sabedoria e santificação. Eu sou santo não é porque eu faço coisas certas, não. Eu sou santo porque eu estou escondido em Cristo. Eu sou justificado não é porque eu fiz alguma coisa que me justificou diante de Deus. É porque Jesus Cristo fez, agora eu estou escondido em Cristo. E o Senhor deseja falar assim, então seja sábio. Então como eu serei sábio? É se eu decidir estar escondido em Cristo Jesus. O Senhor tem convidado todos aqueles que já creram no seu nome. Permaneça em mim. Se esconda em mim. E eu serei a sua sabedoria. Eu serei o seu poder. Eu serei a sua santificação. Eu serei a sua redenção. Você crê nisso? Medita nisso, irmão. É muito mais do que agradecemos ao Senhor por ter pago um preço na cruz pelos nossos pecados. É agradecer ao Senhor porque agora somos dele. E em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Enquanto partimos o pão, aí depois nós cantamos a música, Rose. Os irmãos, eu gosto muito, né, daquele hino que a gente canta, até voltar ou me chamar, em Cristo vou permanecer, porque talvez seja um dos maiores apelos do Espírito Santo diante dessa mesa para nós. Permaneça. Não desanime, permaneça. Quando nós não permanecemos no Senhor, inevitavelmente o nosso coração começa a ser inclinado para a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Que o Senhor nos guarde disso. Né? Quando Lameque, um homem caído, ele fala acerca de vingança, ele fala assim, qualquer um que pisar no meu pé, qualquer um que me ferir, a minha vingança será 70 vezes 7 contra ele. Aí nós temos, milhares de anos depois, Jesus Cristo como homem idealizado por Deus, andando nessa terra e falando, vocês devem perdoar 70 vezes 7. Nós temos esses dois homens completamente diferentes. Um homem terreno, animal, demoníaco, violento, egoísta. E nós temos um homem celestial, um homem que se submete a Deus. Um homem, o animal, ele fala, eu não te perdoo e eu serei violento contra você, 70 vezes 7. O mal que você fizer a mim, eu vou multiplicar isso contra você. E aí nós temos o Senhor Jesus, o Rei das Nações, falando, não faça isso. 70 vezes 7 você vai perdoar. 70 vezes 7 você vai amar. O meu reino é um reino que a bandeira é o amor. Então vocês vão pagar o mal com o bem. Isso só é possível para nós, se permanecermos nele. Não tente viver uma vida cristã sem estar em Cristo. Nós não vamos dar conta para lidar com o pecado, com os vícios, com as ansiedades, com os medos, com a incredulidade. A solução nossa é permanecer em Jesus Cristo. Porque permanecendo em Cristo, nós experimentaremos vitória sobre todas essas coisas. Então, enquanto partimos o pão, por causa do tempo, vamos cantar esse hino.